A paz de Cristo e a alegria de Maria. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Graças a Deus estamos iniciando mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, o doutor da mansidão, que ensina com doçura esse grande mestre espiritual da nossa Igreja Católica, São Francisco de Sales, que está nos ajudando através de uma das suas obras maravilhosas, Filoteia, o livro que nos introduz numa vida de intimidade com Deus, de amizade com Deus. Como está a sua relação com Deus? Já tem crescido nesta amizade, nessa proximidade? Filoteia é exatamente uma alma amiga de Deus. A minha precisa ser e a sua também. Única maneira de sermos realmente felizes nesta vida e um dia eternamente. Que bom que pela providência de Deus você está aqui. Abraço a você que nos acompanha pela internet, pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, você que está conosco agora no YouTube, no Facebook, nos vendo pelo Instagram, receba o nosso abraço. Um carinho a você que nos ouve pela web Rádio Jesus Misericordioso. Um grande abraço a você, ouvinte da Rádio Cultura, nesta noite conosco aqui na 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem. Isso mesmo, estamos aqui de segunda a sexta, toda noite na Rádio Cultura, graças a Deus, e é bom saber que você é um ouvinte, uma ouvinte fiel. E se pela primeira vez você está nos sintonizando aí no seu rádio, na sua casa, já fica o convite para a gente se encontrar toda noite, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura de Quixadá, e já aproveita e acompanha toda a programação da Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. E você que está pela internet, se não é inscrito ainda aqui no nosso canal, se não segue o nosso perfil, não deixe para depois, faça isso agora, clica aí o botão inscrever-se, o botão seguir. Com certeza, pela graça de Deus, você vai receber muita coisa boa, muito conteúdo bom aí no seu telefone, no seu computador. Combinado? E se você for gostando da nossa conversa, daquilo que a gente vai refletir juntinhos aqui, à luz do Espírito Santo, deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe. Tudo isso ajuda a impulsionar este conteúdo para que ele chegue a muitas outras pessoas. Deixe o seu comentário, é muito importante também a sua interatividade. E vamos rezar, porque hoje nós vamos dar mais um passo, já estamos na terceira parte aqui do livro Filoteia. Se você não tem, procura adquirir. Na primeira parte nós aprendemos com São Francisco de Sales que precisamos decidir. A amizade com Deus, a intimidade com Deus, movida pela graça de Deus, precisa dessa nossa decisão de romper com o pecado e de crescer nesta proximidade com o Senhor, com a sua vontade. Na segunda parte nós entendemos, com a ajuda de São Francisco de Sales, que para isso é preciso a graça de Deus. E nós precisamos buscar essa graça através da oração e através dos sacramentos. Aprendemos a rezar melhor, a participar melhor da missa, a fazermos uma confissão cada vez melhor. Todo esse conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists, é só você conferir. YouTube, Facebook, Instagram, está tudinho lá para você. E agora, na terceira parte, nós estamos aprendendo a corresponder à graça de Deus, porque, presta atenção, meu irmão, minha irmã, quanto mais nós correspondemos à graça de Deus, mais graça de Deus nós recebemos. O contrário é também real. Se nós nos fechamos à graça de Deus, cada vez mais o nosso coração fica bloqueado, barrado para esta graça, até que Deus, na sua bondade, venha e nos socorra mais uma vez. Mas é importante que haja essa correspondência. Isso se dá pela nossa decisão, pelo que é bom, pelo nosso esforço em fazer aquilo que é certo. E a gente chama isso de esforço com a graça de Deus com o nosso esforço de virtudes. E estamos aprendendo sobre as virtudes nessa terceira parte. E, mais precisamente agora, sobre amizade. A amizade é algo precioso que pode nos fazer crescer nas virtudes ou crescer nos vícios. Como estão as suas amizades? Então vamos rezar, nos preparando para o capítulo de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então abrir o livro Filoteia. Volto a dizer, se você não tem ainda, procura adquirir, é uma grande riqueza que você não pode desperdiçar, tá bom? Capítulo 20. Nós já ouvimos aqui São Francisco de Sales nos falando sobre as amizades de uma forma geral, nos explicando que existem aquelas perigosas e aquelas boas. E agora, neste capítulo, ele vai dizer qual a diferença das amizades vãs, aquelas que não têm futuro, né? Para as amizades verdadeiras. A diferença das amizades vãs e verdadeiras. Vamos aprender? Como estarão sendo as nossas amizades? Vãs ou verdadeiras? Escute. Vou te dar agora, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio, acompanhando pela internet, um aviso importantíssimo e uma regra geral. Então, abra bem o coração. O mel de Heracleia, aquela cidade lá da Grécia que ele já citou em outros momentos. O mel de Heracleia, de que já falei, e que é um veneno muito destrutivo, assemelha-se muito ao mel ordinário, que é tão saudável, e há grande perigo de tomar um pelo outro ou de tomar uma mistura de ambos, porque a utilidade de um não impede a malignidade do outro. Já deu para entender por essa comparação aí, meu irmão, minha irmã, que ele está dizendo que uma amizade boa e uma amizade má muitas vezes se parecem. E você pode confundir uma com outra, achar que aquela amizade é uma boa amizade e, na realidade, ela é venenosa. Como aquele mel, que é um veneno destrutivo, lá daquela cidade de Heracleia, às vezes se confunde, se parece com um mel saudável, um mel ordinário, um mel bom. Então, muita atenção para este capítulo, para a gente saber discernir essas amizades, para não haver essa mistura, né? Ele diz que às vezes é uma amizade boa, mas se mistura com atitudes ruins e aí acaba se tornando algo mal. Então vamos aprender. Também quanto às amizades, é preciso muito cuidado para não nos enganarmos, principalmente tratando-se de uma pessoa de sexo diverso. Atenção! Por melhores que sejam os princípios que nos unam a ela. Então, como já em um encontro anterior, São Francisco de Sales diz que tem que ter muito cuidado entre amizades de sexos opostos, né? Entre um homem e uma mulher. E a gente até abriu aquele parênteses, né? Lembra porque a gente falou? Quando, mesmo sendo do mesmo sexo, há algum tipo de atração distorcida. Então, muito cuidado com esse tipo de amizade, porque não é que seja ruim. Um rapaz pode ser amigo de uma moça pode ser amigo de um rapaz, um homem pode ser amigo de uma mulher, claro, não se está dizendo isso, mas tem que ter cuidado e ele vai explicar por quê. Preste atenção, ele diz assim: pois o demônio tapa os olhos aos que se amam. Começa-se por um amor virtuoso. Então preste atenção, ele diz que o problema é porque existe uma realidade de combate espiritual. Ninguém pode ser ingênuo, você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está acompanhando pela internet, eu e você não podemos achar que não existe o mundo espiritual. E existe, né? Assim como existem os anjos de Deus que estão dia e noite, em nome de Deus, buscando nos inspirar coisas boas, nos animar a abrir os olhos para Deus, existem os anjos inimigos de Deus, os demônios, que fazem exatamente o contrário, tentam tapar os nossos olhos e nos enganar. E aí mora o perigo.
O demônio tapa os olhos aos que se amam. E aí é um processo, né? Então você tem até duas pessoas que são amigas e aquela amizade de alto nível que São Francisco de Sales já falou, não é uma amizade apenas por conta de questões de trabalho, de estudo, que são coisas boas, mas uma amizade até baseada nas coisas de Deus. Imagina assim, dois jovens dentro de um grupo de jovens da igreja, de um grupo de oração, de um grupo de catequese, que estão os dois buscando a santidade. Olha que coisa linda, que alto nível, como você podia pensar que São Francisco e Santa Clara tiveram uma amizade espiritual belíssima. Muito bem, até aí tudo bem. A questão é que, passo a passo, pode haver uma investida do mal para distorcer esta amizade, este mel bom, em algo perigoso, em algo venenoso. Vamos aprender agora. Então, ele explica passo a passo. Escute. Começa-se por um amor virtuoso, um amor bom, um amor santo, um amor puro entre aquelas duas pessoas. Mas, se não se tomarem precauções prudentes, o amor frívolo, aquele amor bobo, sem consistência, vão, sem que tenha um conteúdo maior, o amor frívolo se vai misturando e depois vem o amor sensual. Olha lá, veja, de um amor elevado, virtuoso, começa a entrar uma amizade ali meio boba, sem mais um conteúdo maior, e pode começar a haver agora um amor sensual, baseado em sensações. E por fim, o amor carnal. Aí já se deixou o espírito e aí já se entrou mesmo um desejo que fere a sexualidade, e aí o estrago você já pode imaginar. Sim, mesmo no amor espiritual não se está livre de perigo, se não se sabe premunir-se de desconfiança. Para dizer assim, você tem que desconfiar de você, você tem que desconfiar do outro no bom sentido, você está entendendo? Ninguém pode dizer assim, desta água eu não beberei, ou então, não, isso jamais vai acontecer comigo. Calma, tem que estar prevenido. Premunir-se, né? Estar precavido de desconfiança e vigilância. Aquele conselho de Jesus cabe em todo lugar, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Conquanto o engano aqui não seja tão fácil, ele diz que não é tão fácil enganar duas pessoas que têm uma amizade pura, uma amizade voltada pelas coisas de Deus, com Deus ali no centro. Não é tão fácil, porque existe uma pureza, mas é possível. Então, não é tão fácil o engano, porque a inocência perfeita do coração descobre imediatamente tudo que se pode ajuntar aí de impuro. Quando é uma amizade que começa ali já na impureza, na sensualidade, na desonestidade, você nem percebe ali os ataques do mal para piorar a coisa ainda mais. Quando é uma amizade mais pura, então se percebe, se está atento. Assim como as manchas aparecem muito mais sobre o branco, né? Quando você tem uma roupa branquinha, como essa aqui, é mais fácil você ver a mancha, não é não? Uma roupa toda escura, toda cheia de desenhos, né? Estampada, ela disfarça. Então, uma amizade pura faz com que você perceba logo quando alguma coisa está querendo manchar, está manchando. Eis aí a razão porque, quando o demônio quer corromper um amor todo espiritual, atenção, ele é esperto, é um espírito inteligentíssimo, cheio de poder, o faz com mais astúcia. Isso que a gente está conversando aqui, o demônio sabe. O demônio sabe que uma amizade pura, uma amizade espiritual, uma amizade de Deus entre duas pessoas, principalmente entre pessoas de sexo diferente, ela é mais difícil de penetrar. Então ele sabe disso, por isso ele faz essa investida com mais astúcia, tentando ver se pode sugerir primeiro algumas disposições menos favoráveis à pureza. Então ele não vai já propor, digamos assim, entre duas pessoas, né, de sexos diferentes que têm uma amizade pura, não já vai propor uma coisa escandalosa, espalhafatosa,
vai sugerindo com muita sutileza, devagarzinho, algum tipo de aproximação, algum tipo de conversa, algum tipo de pensamento que seja menos favorável à pureza. Para discernires bem entre a amizade santa e a amizade mundana, grava na memória as seguintes regras. Olha, a gente vai ouvir agora um mestre espiritual dando para mim, para você que está nos ouvindo aí, talvez você seja um homem de Deus, você seja uma mulher de Deus, um leigo, né, que busca viver a vontade de Deus aí na sua juventude, no seu trabalho, na sua profissão, no seu matrimônio. Talvez você seja uma religiosa, um sacerdote, um monge, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas que está dentro de uma amizade ou de algumas amizades que precisam ouvir bem essas regras para que elas continuem sendo boas amizades, santas amizades. Vamos lá aprender então as regras que São Francisco de Sales nos dá para discernir entre uma amizade santa e uma amizade mundana, que está longe daquilo que Deus quer. O mel de Heracleia é mais doce à língua que o mel vulgar. Olha, o mel de Heracleia é aquele mel venenoso. Ele está dizendo que, comparando, é uma comparação, não é? Que esse mel venenoso, para você já entender diretamente, ele é mais doce, mais agradável à língua que o mel comum. Porque as abelhas o vão colher no acônito, que lhe dá esta doçura extraordinária. E a amizade mundana traz uma influência de palavras doces. Olha, essa amizade perigosa, mundana, ela é agradável, por isso que ela envolve, né, palavras doces, langorosas, apaixonadas e cheias de adulação pela beleza. Olha, a gente já falou aquela história dos elogios, né, onde você vai ressaltando demais, olha que uma sua voz é bonita, olha como você se veste bem, olha que perfume agradável, por aí vai, né? São coisas que podem devagarzinho ir penetrando, né? Graças e vãs qualidades físicas. Mas a amizade santa, aquele mel puro, né, tem uma linguagem simples, singela e sincera, e só louva as virtudes e dons de Deus. Olha que interessante. Então, essa amizade mais espiritual, ela não vai estar preocupada com elogios assim, olha como a sua roupa é bonita, olha como você é elegante, olha como você é inteligente. Então, não é que seja ruim esse tipo de elogio. O que São Francisco de Sales está dizendo é que normalmente uma amizade que vai se fundamentar de uma forma mais profunda, ela valoriza no outro as virtudes, os dons de Deus, o único fundamento em que se apoia. Quem comeu do mel maligno sente... É interessante demais as comparações aqui de São Francisco de Sales, né? Ele diz, quem é tocado por essa amizade meio venenosa, essa amizade mundana, que ele compara com o mel lá de Heracleia, daquela cidade antiga da Grécia, quem comeu do mel maligno sente umas tonteiras de cabeça e muitas vertigens. E a amizade falsa causa um desvio e desvairamento de espírito que faz titubear a pessoa na castidade. Olha, a pessoa tinha ou tem uma amizade pura, é uma amizade equilibrada, não tem perturbação, está em paz com Deus, em paz com as pessoas ao seu redor. Quando esse tipo de amizade começa a acontecer, a pessoa fica meio zonza, assim, ó, meio lesada, meio perturbada, começa a sentir essas vestígios, né? Esse desvio, esse desequilíbrio no espírito e começa a vacilar na pureza, na castidade e na devoção. Até a relação com Deus começa a ficar perturbada. Preste atenção, essas são dicas importantes para que nós possamos ficar atentos, né? Se alguma amizade está trazendo mais perturbação do que paz, se alguma amizade está atrapalhando a sua relação com Deus, a sua relação com as pessoas, tem uma coisa errada aí. Esse aí é mel venenoso, é mel de Heracleia, levando as pessoas aqui. Veja, além dessa zonzeira, você começa a ficar perturbado nos seus pensamentos, na sua oração, nos seus relacionamentos, levando-a a olhares afetados, né? A sua maneira de olhar agora começa a ser marcado por uma malícia, por um desejo, olhares afetados, lânguidos e imoderados, né? Você já começa a não ter controle, já começa a olhar o que
não deve, do jeito que não deve, a carícias sensuais. Veja, tudo isso vai surgindo, né? Então, sei lá, um jeito de pegar na mão, um jeito de passar a mão na cabeça. Então, essas coisas vão começando a aparecer sutilmente. É um processo. Há suspiros desordenados, sei lá, começa a sentir falta de um jeito diferente daquela pessoa, né? Suspirar nesse desejo de estar com a pessoa. Há pequenas queixas de não ser correspondida, então já começa a haver cobrança. Se você não tem aquela atenção que você espera daquela pessoa, isso já gera uma inquietação, uma queixa. Há certas meiguices levianas, afetadas e repetidas, né? Como eu falava agora, aqueles carinhos exagerados de uma pessoa para com a outra, há galantarias e beijos, e a coisa vai avançando. E há outras particularidades e fervores inconvenientes. Aqui não precisa nem descrever, entende? Então, é um processo crescente e perigoso se ele não for percebido, se ele não for freado, não é? Presságios certos e infalíveis de iminente ruína da honestidade. Não vai terminar em coisa boa. Não vai terminar em coisa boa. Veja como é importante, meu irmão, minha irmã, uma direção espiritual como essa que nós estamos tendo de São Francisco de Sales. Quantos males nós podemos evitar nas nossas vidas? E ao contrário, ele vai dizer: mas a amizade santa só tem olhos para o pudor, demonstrações para a pureza e sinceridade, suspiros para o céu. A amizade santa, uma pessoa não fica suspirando pela outra, suspira para o céu, liberdade para o espiritual. E queixas, as queixas não é pela atenção que o outro não está dando, queixas pelos interesses de Deus. O que Deus está pedindo de mim, que eu não estou fazendo, o que Deus está pedindo de você, que você não está fazendo, pelos interesses de Deus que não é amado. Então esses são, diz São Francisco de Sales, sinais infalíveis de uma honestidade perfeita. Viu a diferença das duas? O mel de Heracleia, continua ele fazendo a comparação. O mel de Heracleia, o mel venenoso, a amizade vã, a amizade perigosa, ofusca a vista, e a amizade vã ofusca o juízo tão fortemente. Vou repetir. O mel de Heracleia ofusca a vista, e a amizade vã ofusca o juízo. O mel venenoso, aquele da comparação, ofusca a vista, deixa a pessoa meio assim cega, sem ver direito. E a amizade vã ofusca o juízo tão fortemente. Aquilo que você normalmente iria ver como uma coisa errada, você já não consegue ver como algo tão errado. Você já não consegue julgar da forma correta. Por isso que às vezes quem está fora desse tipo de amizade vê mais claramente que aquele negócio não está certo, que aquilo ali está desviado, está exagerado. E por que a pessoa não vê isso? Porque o juízo fica ofuscado, que já não se pode distinguir entre o bem e o mal. Aceitam-se como verdadeiras razões os pretextos menos fundamentados. Teme-se a luz e amam-se as trevas. Então a pessoa começa, naquela relação errada, naquela amizade perigosa, naquela amizade venenosa, começa a se justificar que aquilo não tem nada demais, que é assim mesmo, e se, sei lá, se alguém chama a atenção de estar criticando, é exagero, é perseguição, né? É marcação, como a gente costuma dizer. E olha como isso começa a observação importante: teme-se a luz e amam-se as trevas. Então essas pessoas dentro dessa amizade começam até a procurar ficar escondidas, né? Exatamente para viverem essa amizade de uma forma mais livre, sem que sejam perturbadas, porque estão dentro de uma escuridão de juízo, de compreensão. O contrário, olha a amizade santa, como é diferente. A amizade santa tem olhos clarividentes. As pessoas que estão envolvidas numa amizade iluminada por Deus conseguem ver as coisas com mais clareza. Não se esconde e gosta mesmo de mostrar-se às pessoas de bem. Então, quem vive uma amizade pura, santa de Deus, não se esconde, até gosta de mostrar para as pessoas que tem essa amizade que ressalta que Deus está no centro. Percebeu a diferença? Aí você vai discernindo como está o nível das suas amizades, tá bom? Enfim, o mel envenenado
o mel envenenado reina nos céus. Por último, o mel envenenado deixa um grande amargor na boca. Da mesma sorte, as paixões, as falsas amizades convertem-se e rematam em palavras e pedidos carnais e torpes. Ou, no caso de negativa, em injúrias, calúnias, imposturas, tristezas, confusões e ciúmes, que bem depressa vão parar em brutalidades e desvarios. Olha, vale muito repetir aqui esse trecho aqui, porque é um alerta tremendo para que você fique muito atento. Ele diz assim, olha, este mel envenenado, essa amizade negativa, ela, no final das contas, embora seja muito doce no começo, lembra que a gente disse que é até mais doce do que o outro tipo de amizade? Muito bem. No final, deixa um grande amargor na boca. Começa doce, mas depois termina amarga. Da mesma sorte, as falsas amizades convertem-se e rematam em palavras e pedidos carnais e torpes. Para dizer assim, a pessoa começou com aquela amizade e aí foi se desviando, não é? Assim, um carinhozinho, um elogiozinho mais, assim, como quem não quer nada, e pode terminar mesmo no envolvimento carnal. Baixo, baseado num sexo distorcido. Isso pode acontecer, mesmo que a pessoa seja casada, mesmo que a pessoa seja um padre, seja uma freira, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode terminar numa coisa suja. Agora preste atenção, isso quando se vai alimentando aquele negócio errado. Agora, e se não há correspondência entre as pessoas? A coisa começou ali, foi crescendo, mas em um determinado momento começou a se desviar, um não está correspondendo, ou o que é que acontece? Transforma-se em injúrias, aí começa aquilo que parecia uma amizade boa, começa a haver uma inimizade, uma agressão, injúrias, calúnias, imposturas, tristezas, confusões, ciúmes, e bem depressa vão parar em brutalidades e desvarios. Gente, veja que coisa forte isso aí, é para deixar a gente muito atento. Olha o contrário, a amizade casta é sempre igualmente honesta, cortês e amigável. Nunca se converte senão numa união de espíritos mais perfeita e mais pura. A amizade em Deus, ela vai só crescendo. Ela vai sendo cada vez mais purificada, cada vez mais abençoada. Imagem viva da amizade bem-aventurada que se pratica no céu. Bem diferente, é ou não é? São Gregório Nazianzeno dizia que o pavão, gritando quando faz sua roda, já viu um pavão, né, fazendo aquela barulheira toda, se mostrando, excita sobremaneira as fêmeas que o escutam. Quando vemos um homem pavonear-se, enfeitar-se e vir assim dizer chocarrices, xistes e palavras doces aos ouvidos de uma mulher ou de uma moça sem intenção de justo matrimônio, porque pode haver esse galanteio, é assim que funciona, é assim que as pessoas começam a namorar, não é? Não se vai dormir e acorda já um apaixonado pelo outro pensando em casar. Existe isso. Agora, quando isso é feito sem uma intenção de matrimônio, só por sedução, de uma forma inconveniente, a gente já falou isso em outros encontros, sem dúvida que não é senão para arrastar alguma desonestidade. Veja lá. A mulher séria e honrada tapará os ouvidos para não ouvir os gritos desse pavão e a voz do encantador, que a quer enfeitiçar e prender com finezas. Então, atenção, cuidado com os elogios, né? E se ela der ouvidos, ó meu Deus, que mau prenúncio da futura perda de sua alma. É forte, né? Isso que São Francisco de Sales está dizendo. Nos tempos de hoje, a gente pensa que o negócio desse assim é maluquice, né? Porque todo mundo fica seduzindo todo mundo, não se importa se tem algum comprometimento, se já tem um namorado, se tem uma namorada, se já é casado, se pensa em casar ou não, tudo vale. Não é assim. E essas coisas não mudam, viu? Essas coisas não mudam. Os jovens que fazem gestos, carícias e dizem palavras em que não gostariam de ser surpreendidos por seus pais, mães, maridos, esposas ou confessores, mostram com isso que tratam de uma coisa alheia à honra e à consciência. Olha que regra interessante. Toda vida que eu e você
toda vida que alguém disser alguma coisa, fizer algum gesto, carícia, palavra, que não faria na frente dos pais, na frente das mães, na frente dos maridos, na frente das esposas ou dos confessores, dos padres que lhe confessam, é sinal de que esse negócio aí está errado. É uma coisa alheia à honra e à consciência. Uma regra clara, não é difícil de entender. Nossa Senhora, veja essa citação é fantástica aqui de São Francisco de Sales. Ele consegue trazer uma imagem de Nossa Senhora na Anunciação que ilumina muita coisa. Veja lá. Nossa Senhora perturbou-se vendo um anjo em forma humana, porque estava só ela e o anjo, e ele lhe tecia elogios sublimados. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí São Francisco de Sales diz aqui que Nossa Senhora, porque estava sozinha, só ela e aquele anjo, pelo fato dele ter aparência de homem, pelo fato dele estar com aqueles elogios todos, mesmo celestiais, ela se perturbou. Ó Salvador do mundo, a pureza teme a um anjo em forma humana. E por que não há de a impureza, quer dizer, se Nossa Senhora, que é a própria pureza, teve esse receio nessa reflexão, nessa meditação aqui que São Francisco de Sales está fazendo, ele diz, e por que não há de a impureza que há em mim, que há em você, temer um homem, ainda que lhe apareça em figura de anjo, quando a louva com louvores sensuais e humanos. Entendeu? Isso aí serve para as mulheres, mas serve para os homens também, né? Então, quando alguém de um sexo diferente, fora de um contexto ali, do galanteio, do enamoramento para o matrimônio, tiver assim, com uma conversa muito bonita ali, elogiando muito, fique atento. Se você é casado, você é casada, você é padre, você é freira, você já tem seu namorado, tem sua namorada, de onde vêm esses elogios? Olha lá o perigo. E se já estás presa nas redes destes amores loucos, aí, agora ele vai falar para quem já caiu na isca, Se já estás presa nas redes destes amores loucos, ó Deus, como te será difícil soltares-te. É melhor não se prender, porque depois que está preso é mais difícil. O que é que se faz então? Põe-te diante da sua divina majestade. Reconhece na sua presença a enormidade da tua miséria, a tua fraqueza e vaidade. Depois, com o maior esforço de coração que te for possível, detesta estes amores começados. Abjura a vã profissão que deles fizeste. Renuncia a todas as promessas recebidas e, com uma grande e muito decidida vontade, põe prazo ao teu coração e resolve nunca mais entrar nestes jogos e diversões de amor. Olha, fantástica essa orientação. Primeiro, ele orienta a não se envolver nesse tipo de relacionamento. Vacilou, se envolveu, o que é que se faz? Decisão firme de parar com esse negócio. Pede o socorro de Deus e não entra mais nessa brincadeira perigosa. Se te podes afastar do objeto deles, sem restrições o aprovo. Porque, como os que foram mordidos pelas serpentes não podem facilmente sarar na presença dos que noutra ocasião foram feridos pela mesma mordedura, assim também a pessoa que está picada do amor dificilmente sarará desta paixão enquanto estiver perto da outra que tiver sido atingida pela mesma picadura. Ou seja, pessoas que se deixarem envolver nesse tipo de situação, para romper com esse negócio, precisam manter uma boa e necessária distância, porque senão vai ser muito difícil não se envolver novamente. A mudança de lugar, até mudar de cidade se for necessário, a mudança de lugar serve sobremaneira para abrandar os ardores e inquietações. Veja, gente, isso é muito claro, muito concreto. Imagina uma pessoa que se envolve numa situação de adultério e está lá dentro daquele apaixonamento. Para romper com esse negócio tem que ter decisão e distância. Não tem como ficar mantendo aquele contato achando que vai conseguir deixar o pé no freio. A coisa é difícil demais. Então, por isso que São Francisco de Sales diz que mudar de lugar, se distanciar,
serve para abrandar esses ardores e inquietações, quer da dor, quer do amor. Quase terminando, vale a pena ser um encontro mais esticado, é um assunto muito sério, muito importante. O mancebo de quem fala Santo Ambrósio, no segundo livro da penitência, tendo feito uma longa viagem, tornou-se em absoluto liberto dos loucos amores a que se entregara, e ficou de tal sorte mudado que a louca namorada, encontrando e dizendo-lhe: "Não me conheces? Eu sou a mesma." Ele respondeu: "Sim, mas eu não sou o mesmo." Fantástico! Você viu que coisa interessante? Um relacionamento torto, desviado, sensual, erotizado, etc. E aí o rapaz faz uma longa viagem, se distancia, por isso que ele cita esse exemplo aqui que Santo Ambrósio traz, e consegue se desvencilhar daquele apaixonamento. E aí ele encontra, né, a moça que vivia aquela loucura, né, encontra a sua ex-louca namorada e ela diz: "Olha, você não está me reconhecendo? Eu sou a mesma." E ele diz: "Mas eu não sou o mesmo." A ausência tinha operado nele esta feliz mudança. E Santo Agostinho testifica que, para mitigar a dor que teve com a morte do seu amigo, retirou-se de Tagaste, onde ele morrera, e foi para Catargo. Mas quem não pode afastar-se, que deve fazer? Aí você pode ser que esteja acompanhando agora o programa, até interessado, né? Hoje está mais esticado, mas é porque não dá para quebrar esse assunto em dois. Estamos quase terminando. Aí você pode dizer: "Mas sim, aí e na minha situação, que a gente não tem como se afastar, eu não tenho como viajar, e aí como é que vai dar?" Talvez é o mesmo ambiente de trabalho, né? Ou talvez você estude na mesma escola que a pessoa. Então vamos ver aqui o que São Francisco vai nos dar como orientação. Ele diz assim: "Mas quem não pode afastar-se, que deve fazer? É preciso a todo custo cortar por toda a conversa particular." Ou seja, evite ficar sozinho com uma pessoa conversando. "Por todo o entretenimento secreto." Nada de ficar sós, com escondimento. Perigo total, hein? "Por toda a meiguice e requebro no olhar." Então, nada de um trato mais delicado, de um olhar mais demorado, de um olhar assim com outras intenções. Tem que cortar tudo isso. "Por todos os sorrisos e, em geral, por toda espécie de comunicações e incentivos que podem alimentar este fogo que tão mau cheiro exala e tanto fumo despende." Ou seja, é mais difícil, mas é possível. Agora tem que ter essa decisão de não alimentar por nada, nem por uma palavra, nem por um olhar, nem por estar sozinho com aquela pessoa, esse tipo de sentimento. "Quando muito, se é forçoso falar ao cúmplice, que seja apenas para declarar por uma audaciosa, curta e severa protestação o eterno divórcio que se jurou." Assim, não trate, evite conversar sobre essa situação com a pessoa. Mas se tiver que por força conversar, é para dizer: esse negócio que nem devia ter começado, terminou e não vai mais voltar. Tem que ser uma conversa nessa linha. "Eu grito bem alto." Atenção, vamos ouvir. São Francisco de Sales vai falar uma palavra forte agora. "Eu grito bem alto a todos os que caíram nestes laços dos namoros. Cortai, despedaçai, quebrai." Palavras fortes, né? Então não dá para ficar no mais ou menos. Cortai, despedaçai, quebrai. É preciso não perder tempo a descoser estas amizades loucas. Não pode demorar, não pode perder tempo. Não, vamos levando esse negócio aqui até amanhã, até depois de amanhã. Não perder tempo. É preciso rasgá-las e despedaçá-las. Não se hão de desatar os nós. Não tem como, peraí, que vamos desatar esse nó aqui. Não se desata os nós. É preciso parti-los. Porque desatar nó é um negócio demorado. Você já tentou desatar nó? Você vai, afrouxa aqui, afrouxa acolá e acocha de novo. Não. Cortar, partir, pois afinal de contas, esses cordões e ligaduras para nada servem. Às vezes você desata um negócio porque ali ainda serve, né? Você não quer cortar porque ainda quer aproveitar. Não vai servir para nada esse negócio, tem que cortar. Não há razão para fazer caso de um amor que é tão contrário
ao amor de Deus. Forte, mas necessário esse ensinamento. E termina assim, reta final do ensino de hoje, desse encontro mais demorado, mas muito importante. Mas, depois de eu ter assim quebrado os grilhões desta infame escravidão, ainda me ficará dela algum sentimento e saudade, e as marcas e os sinais dos ferros ainda ficarão gravados em meus pés, isto é, nas minhas afeições. Não o farão, Filoteia, se conceberes tamanho ódio e aversão pelo mal como ele merece. Entendeu? Ele está dizendo assim, que a pessoa pode dizer, não, mas se eu fizer tudo isso, mas aí eu sei que eu não vou esquecer, eu vou ficar lembrando, vai ficar as marcas, foi uma coisa muito forte, etc. Ele diz, nada disso. Se conceberes tamanho ódio e aversão pelo mal, isso tem a ver com os ensinamentos lá do início, né, da primeira parte do livro, da decisão por Deus, do rompimento com o pecado, em que São Francisco de Sales vai dizendo que a gente não só deve deixar de pecar, mas deve deixar de gostar do que levou a gente a pecar. É um processo, mas é necessário. Então ele diz, se a decisão for firme, se a decisão for forte, se você tiver convicção do mal, da desgraça que aquele negócio ia lhe levar, por isso naquelas meditações lá no início ele faz a gente pensar no inferno, né? Então ele diz assim, se for dessa forma, se conceberes tamanho ódio e aversão pelo mal como ele merece, não vai ficar marca, não vai ficar essa perturbação, essa afeição. Por quê? Se isto for assim, nunca mais serás agitado por nenhum movimento, afora o de um extremo horror por este amor infame e por tudo o que dele depende. E ficarás livre de toda afeição pelo objeto abandonado e só com uma caridade puríssima para com Deus. Mas, se pela imperfeição do teu arrependimento te ficam ainda algumas inclinações más, procura para a tua alma uma solidão mental. Aqui tem dica para tudo que é situação, né? São Francisco de Sales diz, não, mas é porque a pessoa pode dizer, eu não consegui assim, rejeitar da forma mais intensa, por isso de vez em quando tá vindo às vezes um pensamento, uma saudade. O que é que ele faz? Ele diz o seguinte, procura esta solidão mental, procura para a tua alma uma solidão mental, conforme mais acima te indiquei, e acolhe-te a ela o mais que possas. Então, procura estar com Deus, procura rezar, procura se reservar, procura o recolhimento, né? E por meio de repetidas aspirações, renuncia a todas as tuas inclinações. Detesta-as com todas as tuas forças. Vem mais dicas. Lê com mais frequência do que costumas livros de devoção. Mas você não pode, no meio de um negócio desse, ficar assistindo séries românticas. Você está entendendo? Ouvindo músicas aí, como a gente dizia no meu tempo lá de juventude, né? Curtindo dor de cotovelo. Né? Não, nada disso. Você tem que mergulhar em Deus, procurar Deus, estar com Deus, rezar, ler sobre as coisas de Deus, livros espirituais, livros de devoção. Confessa-te mais a miúde. Você se confessa uma vez por ano, passa a se confessar 2, 3, todo mês, né? Esse negócio está apertado toda semana para dizer, confessa-te mais a miúde do que é teu costume. E comunga. Então, oração, leitura espiritual, confissão frequente, comunhão, tem remédio para tratar esse negócio. Trata humilde e francamente de todas as sugestões e tentações que neste ponto te saltearem com o teu diretor. E aí na confissão você vai dizer, olha, estou pensando nisso, está acontecendo isso. Vai trabalhando isso com a direção espiritual. E senão, ao menos com alguma alma fiel e prudente. Você não vai conversar esse tipo de coisa com qualquer pessoa ou com quem não tem juízo, né? Que talvez possa até incentivar uma coisa errada, né? Basta pensar quantos casamentos interrompidos, né? Porque a pessoa vai pedir conselho a uma pessoa que não tem juízo, né? Ou então quantas pessoas deixaram o sacerdócio, deixaram a vida religiosa, enfim, deixaram talvez um namoro mais acertado e embarcaram aí numa aventura, numa situação maluca, porque não procurou uma alma fiel e prudente, né? Para confidente, para conversar, para pedir conselho. E não duvides de que Deus te livrará de todas as paixões. Olha que coisa linda, terminando esse trecho aqui com uma palavra de esperança tão bonita. Não duvide de que Deus te livrará de todas as paixões, contanto que perseveres fielmente nesses exercícios.
Um grande mestre espiritual está dizendo, olha, faça isso aqui que eu estou dizendo que vai dar certo, você vai se livrar dessa perturbação. Conclui São Francisco de Sales. Me dirás tu, mas não será ingratidão romper tão desapiedadamente com uma amizade? Olha que interessante, ele termina nos alertando para uma última armadilha, né? Porque depois de um relacionamento assim, distorcido, envenenado, amarrado, perturbado, pode acontecer da pessoa dizer, não, mas será que não é ingratidão? Imagina, tem situações em que a pessoa não quer voltar para a sua família, para o matrimônio, porque fica com essa crise de consciência com quem estava vivendo, por exemplo, uma situação de adultério, e aí poderíamos dizer tantas outras situações, né? Então ele diz assim, que ditosa é a ingratidão que nos torna agradáveis a Deus. Ele responde até de um jeito bem humorado. Você está preocupado de ser ingrato com aquela pessoa que estava vivendo com você uma situação errada? Que maravilhosa ingratidão, porque essa gratidão está tornando você mais agradável a Deus. Você quer ser mais ingrato a essa pessoa ou a Deus? É só pensar, né? Não podes crer-me, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, não será ingratidão. Será até um grande benefício que farás ao amante. Você não está sendo ingrato com aquela pessoa, você está fazendo um bem àquela pessoa, porque ela e você estariam caminhando para o inferno, entendeu? Falando claramente, a situação é essa. Porque, quebrando as tuas cadeias, quebrarás as suas, pois vos eram comuns. Olha que imagem, né? Os dois estavam amarrados numa corrente maligna. Então, quando você quebra a sua corrente, a outra pessoa fica solta também, é uma corrente só. Quebrando as tuas cadeias, quebrarás as suas, pois vos eram comuns. E embora ele, por enquanto, não fique ciente, ou ela não fique ciente e inteirado da sua felicidade, pode ser que a pessoa fique com raiva mesmo, fique revoltado, diga como é que você fez isso, você me enganou, aquela coisa toda, porque não tem consciência mais profunda e espiritual do que está acontecendo, há de reconhecê-la sem muita tardança e convosco cantará em ação de graças. Ó Senhor, vós quebrastes as minhas cadeias, eu vos sacrificarei a hóstia de louvor e invocarei o vosso nome santo, o vosso santo nome. Bendito seja Deus por esse ensinamento. Tenho certeza que fará um bem tremendo a todos nós que estamos aqui. Você que vive alguma situação dessa, lê esse capítulo, ouve de novo toda a formação e deixa que Deus venha realmente derramar sua graça, sua bênção sobre nós. Vamos rezar este Pai Nosso, essa Ave Maria, pedindo que esse ensinamento penetre profundamente no nosso coração. Seja como um remédio, né? Se essa realidade está nos envolvendo de alguma forma, seja como uma vacina, né? Ou é um antídoto para quem já foi picado por isso aqui, ou é uma vacina para, se acontecer alguma situação semelhante, você já está em vigilância e sabendo o que fazer. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você. Se fez bem a você e você acha que pode fazer bem a outras pessoas, compartilhe, coloca aí nos seus grupos de amigos, de colegas de trabalho, de família, da igreja, divulga, tá bom? Liga para alguém, fala dessa programação aqui na Rádio Cultura e a gente se encontra, se Deus quiser, no nosso próximo momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.